Olá, pessoal. Nessa aula falarei sobre a cinesiologia da articulação do punho, bem como das articulações que compõem as nossas mãos e os nossos dedos. Então, começando pelo nosso punho, você precisa relembrar que é uma articulação do tipo condilar. Então, nós temos aqui a possibilidade de realizar 4 movimentos, né, que 2 vão girar ao redor de um eixo específico e 2 vão girar ao redor de um outro eixo específico. Então, no punho, nós podemos realizar o movimento de flexão do punho, né, esse famoso movimento de quebrar a munheca. Temos a possibilidade de realizar o movimento de extensão do punho, que é o movimento oposto. Então, você pode fazer tanto flexão quanto a extensão do punho. Para além desses dois movimentos que acontecem no plano sagital, nós conseguimos realizar ainda no nosso punho o movimento de desvio ulnar, que é essa inclinação para o lado da una, né, no seu quinto dedo, ou o desvio radial, que é a inclinação para o lado do rádio, o lado do seu polegar. Então, esses dois movimentos, eles acontecem no plano frontal. Lembre que nós precisamos retomar a posição anatômica de referência. Então, você tem a possibilidade de realizar os movimentos de flexão, de extensão, de desvio ulnar, né, como se fosse uma espécie de adução, né, mas nós chamamos aqui de desvio ulnar, e o desvio radial, que é como fosse uma espécie de abdução, mas nós vamos chamar aqui de desvio radial. Agora que nós já recapitulamos os 4 movimentos que a articulação do punho realiza, nós precisamos identificar quais são os músculos responsáveis pela flexão, pela extensão, pelo desvio ulnar e pelo desvio radial do punho. Vamos começar pelo palmar longo. O palmar longo, ele é esse músculo situado bem aqui, ó, nessa seta que eu coloquei para vocês. Então ele vai sair lá do epicôndilo medial do húmero, né? Lembre que aqui nós temos o polegar lateral, então, portanto, aqui temos a região medial. Ele vai sair do epicôndilo medial do húmero e ele vai descer aqui, ó. Você pode ver que ele vai fazer um trajeto de medial para a região central e ele vai em direção aqui ao retináculo dos flexores, chegando até na palma da nossa mão. Então, esse palmar longo, ele é um músculo que você pode apalpar ele no seu antebraço, né? Basta você fletir o seu punho, que você verá um tendão saltitando bem ao centro do seu antebraço. Esse é o palmar longo. Esse músculo, né, conforme eu falei para vocês, ele vai estar fazendo a flexão do nosso punho. Juntamente com ele, nós teremos um outro músculo, né, que é chamado de flexor radial do carpo. Fica logo ao lado do palmar longo. E o flexor radial do carpo, ele também sai aqui do epicôndilo medial do húmero, né? E também vai realizar o movimento de flexão do punho. Para além do movimento de flexão do punho, o flexor radial do carpo, ele vai ajudar a realizar um outro movimento, que é chamado de abdução do punho. Na realidade aqui, nós teremos um movimento chamado de desvio radial. Lembre, o desvio ulnar é o que nós chamamos de adução e o desvio radial é o que nós chamamos de abdução. Aqui deixei a abdução, mas tome nota como sendo desvio radial do punho, ok? Para além do flexor radial do carpo, nós vamos ter um outro músculo, né, que é chamado de flexor ulnar do carpo. E o flexor ulnar do carpo, ele vai estar também realizando o movimento de flexão de punho e vai também realizar um outro movimento, que agora vai ser o movimento de desvio ulnar do carpo, né? Também chamado aqui de desvio ulnar do seu punho. Então veja que nós temos até o momento 3 músculos que realizam a flexão do nosso punho. O palmar longo, o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. Esses 3 aqui, ó, que estão um ao lado do outro. O palmar longo é o que está ao centro, o flexor ulnar do carpo é o que está medialmente e o flexor radial do carpo é o que está lateralmente.
Para além desses três músculos, nós temos um outro músculo situado no antebraço, porém na região posterior do antebraço. E ele é chamado de extensor radial longo do carpo. Aqui eu gostaria que vocês tomassem nota da nomenclatura. Então veja bem, os músculos flexores do carpo, perdão, o músculo flexor radial do carpo, ele possui o seu análogo, que é o extensor radial do carpo. Porém, na região extensora, nós vamos ter dois: o extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo. Então veja que só vai mudar o nome em relação à posição do antebraço e pelo fato de que na região extensora nós temos dois. Então teremos aqui primeiramente o extensor radial longo do carpo, que vai estar fazendo a extensão do seu punho e também vai estar fazendo o movimento que nós chamamos de desvio radial do carpo, que eu coloquei como abdução de punho. Então veja que o extensor radial longo do carpo, ele vai realizar a extensão do seu punho, bem como o desvio radial do carpo. Nós temos o extensor longo, então, lógico, teremos o extensor radial curto do carpo, que está logo aqui embaixo. E esse extensor radial curto do carpo, ele também vai realizar o movimento de extensão do punho, bem como o movimento de desvio radial do carpo. Então veja que nós já temos aqui dois músculos que estão na região posterior do antebraço e realizam tanto a extensão do punho quanto o desvio radial do carpo. Para além desses dois músculos, nós temos um outro extensor, que é chamado de extensor ulnar do carpo. E o extensor ulnar do carpo ele é único, nós não temos longo e curto, temos apenas um. Lembre que nós temos o flexor ulnar do carpo e temos aqui agora o seu análogo, que é o extensor ulnar do carpo. Então você já tem aí três músculos que vão estar realizando a extensão do seu punho: o flexor radial longo do carpo, perdão, o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Abre parênteses e lembre que o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo também realizam o movimento de desvio radial do carpo. Dito isso, nós avançamos para os movimentos dos dedos, que são os nossos auxiliares para a realização dos movimentos de destreza, os movimentos finos. Aqui eu coloquei essa imagem do ato de escrever, porque ele é um ato que necessita de vários movimentos de destreza. E aqui nós teremos a possibilidade de realização de movimentos de flexão dos dedos, de extensão dos dedos, de abdução dos dedos, de adução dos dedos, bem como o movimento de oposição. Nomeadamente, o nosso dedo chamado de polegar, que é o primeiro, que realiza um movimento característico dos seres humanos. Que nos macacos isso já não acontece, que é esse movimento de oposição, esse movimento de pinça, ilustrado aqui pelo ato de segurar esse lápis de escrever. Então vamos lá visualizar alguns dos músculos que realizam esses movimentos. Aqui nós temos o músculo que é chamado de flexor superficial dos dedos. Então aqui quando nós removemos os músculos que realizam a flexão do punho, como por exemplo o palmar longo, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, nós chegamos nessa camada de músculos. E nessa camada de músculos, vocês podem visualizar esse aqui, que é chamado de flexor superficial dos dedos, que possui como função realizar a flexão da falange média dos nossos dedos. Então lembre que você tem a falange proximal, média e distal. Esse músculo ele vai realizar o movimento de flexão da falange média dos seus dedos. Um outro músculo que nós temos é o flexor profundo dos dedos. O flexor profundo dos dedos ele é situado profundamente ao flexor superficial dos dedos. Então veja que nós temos aqui já uma terceira camada. A primeira
do palmar longo, flexor radial do carpo e flexor ulnar do carpo. Uma segunda composta pelo flexor superficial dos dedos e uma terceira que nós temos o flexor profundo dos dedos. O flexor profundo dos dedos, por sua vez, ele vai estar fazendo a flexão da falange distal dos nossos dedos. É a última falange. Muitas pessoas conseguem ter o controle desse movimento, que é fletir apenas a última falange, a falange distal dos dedos. Eu não consigo, né? Mas talvez você aí consiga fazer a flexão isolada da falange distal dos seus dedos. Na região posterior, nós temos aqui um músculo chamado extensor comum dos dedos, que é esse aqui, ó. Ele é um músculo superficial. O extensor comum dos dedos, ele vai estar realizando a extensão dos nossos dedos. Então perceba que o extensor comum dos dedos, ele vai estar cruzando o seu antebraço posteriormente, e ele vai gerar tendões que serão responsáveis por fazer a extensão dos nossos dedos. Temos ainda um outro extensor, que é chamado de extensor do quinto dedo. Então, seu dedo mínimo, né, o famoso dedo mindinho, ele possui um músculo específico para realizar sua extensão. Então, veja que aqui, ó, nessa seta, você pode visualizar a parte final desse músculo, o seu tendão, que vai em direção ao dedo mínimo. Então, veja que o extensor do quinto dedo, ele vai realizar a função relacionada ao próprio nome, a extensão do quinto dedo, que é o nosso dedo mínimo, também conhecido como dedo mindinho. Para além do extensor do quinto dedo, nós temos o extensor longo do primeiro dedo. Então não se perca. Você tem aqui o extensor comum dos dedos, o extensor do dedo mínimo e agora o extensor longo do primeiro dedo, que nessa imagem ampliada é esse aqui, ó. Pode ver que ele vai gerar um tendão que vai em direção ao seu primeiro dedo, que é o polegar. Então, o extensor do primeiro dedo, ele vai estar realizando essa extensão do polegar. Então, anote até agora os três extensores. O extensor comum dos dedos, o extensor do quinto dedo, o extensor longo do primeiro dedo. Porém, se você tem um extensor longo, é lícito supor que existe um extensor curto. Então, é por esse motivo que nós temos aqui a identificação desse extensor curto do primeiro dedo. Então, o extensor longo está aqui e o curto está logo ao lado dele, um pouco mais profundamente. E esse músculo também vai realizar o movimento de extensão do polegar. Então, veja que você tem 4 músculos extensores até o momento. O extensor comum dos dedos, o extensor do quinto dedo, o extensor longo do primeiro dedo e o extensor curto do primeiro dedo. Já na palma da sua mão, você terá vários e vários músculos que terão funções conjuntas e alguns deles terão funções específicas. Então veja aqui, ó. Nós temos, começando do lado esquerdo, o músculo abdutor do dedo mínimo, que é situado medialmente na nossa palma da mão. Esse músculo abdutor do dedo mínimo, ele é um músculo que vai realizar a abdução do seu dedo mínimo, conforme o nome já diz. Aqui, um pouco mais ao centro, nós teremos a presença do músculo oponente do dedo mínimo. Então veja que, para além do movimento de oposição do polegar, nós temos o movimento de oposição do dedo mínimo. Você tem a possibilidade de até tocar esses dois dedos. É um movimento para os seres humanos extremamente importante. Temos aqui, ainda mais ao centro, e mais próximo da região distal da nossa mão, o músculo flexor curto do dedo mínimo. O flexor curto do dedo mínimo, ele vai ter como função fazer a flexão do seu quinto dedo, que é o seu dedo mindinho. Temos também aqui a presença dos músculos lumbricais, nomeadamente os lumbricais palmares. Os lumbricais palmares e os músculos interósseos que estão aqui, ó, que são esses aqui, eles terão como função a flexão da falange proximal.
com a exceção do nosso primeiro dedo, que é o polegar. Então veja que aqui nós temos um músculo lombrical passando aqui, o outro passando aqui, o outro passando aqui. E do lado de cá nós temos os interósseos, que estão aqui, esse e esse outro pequenininho, e eles vão estar realizando a flexão da falange proximal, exceto o polegar. Você pode ver que no polegar nós não temos a presença desse interósseo na região aqui palmar, nem dos lumbricais na região palmar. Ok? Lembre disso, pois são movimentos muito importantes no que se remete à flexão da falange proximal dos nossos dedos. Temos ainda a presença de vários músculos que vão realizar movimentos do polegar. Então temos aqui o músculo abdutor curto do polegar. Se existe um curto, vai ter um longo. Então nós temos aqui a presença de um outro músculo que é chamado de abdutor longo do polegar, que ele inclusive está bem aqui, essa parte que não está identificada. Está bem aqui, abdutor longo do polegar. Para além do abdutor curto do polegar e abdutor longo do polegar, nós temos a presença do músculo flexor curto do polegar, que é esse que está aqui. O flexor longo eu já mostrei para vocês, na região do antebraço. E agora aqui nós temos o flexor curto do polegar. Por fim, nós temos um músculo muito importante no polegar, que é que realiza a ação de oposição. E para realizar a ação de oposição, nós teremos aqui a presença do músculo oponente do polegar. Então, o músculo oponente do polegar, ele é responsável por essa ação de oposição do polegar. Então, veja que no polegar existem vários músculos e que cada um deles possui funções específicas. É claro que, em conjunto, eles vão estar exercendo ações a todo momento, porém, eles possuem também funções específicas. Um outro que eu acabei até me esquecendo, mas está aqui destacado, é o músculo adutor do polegar. Esse músculo adutor do polegar, ele vai ajudar você a juntar o polegar com o seu segundo dedo. Lembre que esse movimento aqui é o de adução, esse é o de abdução do polegar. Esse movimento aqui já é o movimento que nós chamamos de oposição. E esse movimento aqui é o movimento de flexão. Então, oposição é quando você vai tocar o outro lado. O de flexão é quando você vai estar flexionando o polegar. Então, são movimentos diferentes. Eu peço que você pratique movimentando o seu polegar. Vai ficar mais fácil de entender a diferença entre uma flexão do polegar e uma oposição do seu polegar. Dito isso, eu separei um vídeo bem interessante para vocês, em que vai estar aparecendo vários músculos que eu apresentei. Então aqui nós temos os flexores situados numa camada profunda do nosso antebraço, numa camada superficial do nosso antebraço. Então são camadas diferentes. Começando pelos músculos profundos da região anterior, nós teremos aqui a presença de vários, como por exemplo o flexor longo do polegar e o flexor profundo do dedo mínimo, que é o nosso quinto dedo. Eu até falei para vocês em slides anteriores. E esses músculos, conforme os nomes já dizem, eles vão fazer a flexão dos respectivos dedos. Temos também aqui, na região superficial, na parte anterior do seu antebraço, a presença do flexor do dedo mínimo, do flexor superficial do dedo mínimo. Como eu falei para vocês, nós temos o flexor profundo do dedo mínimo e o flexor superficial do dedo mínimo. Temos ainda o palmar longo, que eu falei para vocês que realiza a flexão do seu punho. E temos nessa porção superficial a presença dos flexores radial e o flexor ulnar do carpo. Na parte posterior, que é a região extensora dos nossos dedos, da onde vão sair músculos que vão estender os nossos dedos, melhor dizendo, nós temos aqui vários músculos, tanto na porção profunda quanto na porção superficial. Na porção profunda, nós teremos aqui um músculo que vai estar
realizando o movimento de abdução do polegar, e ele é chamado de abdutor longo do polegar. Teremos também aqui já a presença do extensor curto do polegar. Lembra que se você tem um extensor curto, você vai ter um extensor longo, né? Eu até mostrei para vocês, ele fica ao lado do extensor longo dos dedos. E, para além disso, nós vamos ter, ainda na região posterior do nosso antebraço, alguns músculos superficiais. Então veja que nós temos aqui um músculo que vai estar saindo do epicôndilo lateral do húmero e vai estar indo em direção aos nossos ossos do carpo. Veja que nós temos aqui, por exemplo, o extensor radial longo do carpo, o extensor ulnar do carpo, o extensor radial curto do carpo. Então veja que esses três extensores, eles vão em direção aqui à palma ao dorso da nossa mão. E eles são responsáveis por fazer essa extensão do nosso punho, conforme você pode ver aqui nessa imagem. É bem bacana. Para além disso, nós temos a possibilidade de estar juntando o flexor ulnar do carpo e o extensor ulnar do carpo para realizar o movimento que nós chamamos de desvio ulnar do carpo, também conhecido como movimento de adução do punho. Então veja que a combinação de um músculo da região anterior com a posterior pode gerar um novo movimento. O contrário também é verdadeiro. Nós temos aqui a junção do músculo chamado de extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, mais ainda o músculo que nós chamamos de flexor radial do carpo. E esses três músculos em conjunto, eles vão realizar o movimento de desvio radial do carpo, também chamado de abdução do punho. Então você tem a junção de três músculos que vão realizar um movimento novo. A combinação desses movimentos, flexão, extensão, desvio ulnar, desvio radial do carpo, pode gerar essa impressão de que você está fazendo movimentos em círculos, também chamado de circundução. Mas lembre que nós usamos a nomenclatura que vem da posição anatômica de referência. Aqui ainda nós temos. Dito isso, nós fechamos o estudo desses músculos e vamos para o resumo de sempre que eu gosto de mostrar para vocês. E faço questão que vocês tomem nota. Então veja que aqui nós temos os músculos responsáveis pela flexão de punho, pela extensão de punho, pela abdução de punho e pela adução de punho. Lembre que na abdução de punho, aqui nós vamos colocar o nome de desvio radial do carpo. E na adução de punho, nós vamos colocar o nome de desvio ulnar do carpo. E aqui vocês têm todos os músculos que eu apresentei para vocês. Lembre que os desvios eles são realizados com a combinação dos extensores com os flexores. Então, por exemplo, o desvio radial do carpo ele acontece pela junção do flexor radial do carpo e pelos dois extensores radiais do carpo. O desvio ulnar do carpo ele acontece pela junção do flexor ulnar do carpo e do extensor ulnar do carpo. Então, se você sabe os músculos que fletem e estendem o seu punho, você vai saber os músculos que realizam os desvios. Aqui você tem um resumo para os movimentos dos dedos da nossa mão, com exceção do polegar. Então, tem movimento de flexão da falange proximal, média e distal, e a extensão da falange distal e média. Então veja que para a flexão da falange proximal, nós temos aqui os interósseos palmares, os lombricais e o flexor curto do dedo mínimo. Para a flexão da falange média, nós temos aqui o músculo flexor superficial dos dedos, que também vai estar abrangendo o polegar. E aqui eu coloquei exceto o polegar para ilustrar todo o slide. Mas para esses dois movimentos aqui de flexão da falange média e distal, nós temos uma abrangência para todos os 5 dedos da nossa mão. E por fim, na extensão da falange distal e média, nós teremos os interósseos dorsais, são situados no dorso da nossa mão, e os músculos lumbricais, que também irão auxiliar a realização dessa extensão
da falange distal e média. Por fim, nós temos aqui uma outra tabela em que mostra os movimentos específicos para o polegar. Então, flexão do polegar, extensão, abdução, adução e oposição. E veja que é bem simples. O oponente do polegar faz a oposição, o adutor do polegar vai estar fazendo a adução, o abdutor longo do polegar vai estar fazendo a abdução do polegar. Aqui, inclusive, faltou colocar o abdutor curto do polegar. Eu peço que você coloque aqui, ó, abdutor curto do polegar. Na extensão do polegar, nós teremos o extensor longo e o curto. E na flexão, teremos o flexor longo e o flexor curto. Então, veja que os nomes eles direcionam para um movimento em específico. Então, é isso. Finalizamos aqui a nossa aula. Peço que você revise todo o conteúdo da aula. Não deixe para fazer revisões dos conteúdos de uma única vez ao final do módulo. Faça sempre a revisão final de cada aula. Isso vai ajudar no processo de fixação das informações. E, inclusive, recomendo que vocês utilizem os livros de anatomia para estar fixando as informações com uma maior facilidade e com mais clareza. As aulas são importantes, mas o processo de estudo ele é muito mais. Um abraço e até a nossa próxima aula.